Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Como sempre, nós vamos falar de política. E atenção, o nosso convidado hoje é ligado ao esporte, mas nós vamos falar sobre política aqui no programa Canal Aberto. Comigo na mesa Ulisses A.S. e nós temos a honra de receber aqui no programa Canal Aberto um dos homens mais importantes da crônica esportiva do estado de Goiás, da política, um empresário, um homem que é muito querido por todos os setores de atividade do estado de Goiás, já foi deputado estadual e é um dos maiores formadores de opinião do nosso estado. Nosso convidado de hoje é Mané de Oliveira, uma das figuras que eu mais admiro no esporte e também em todas as atividades do estado de Goiás. Mané, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Boa noite. Ô, João, boa noite. Eu fico muito feliz, envaidecido de ouvir tantas palavras elogiosas. Mas isso faz parte da amizade que a gente tem com você, por exemplo, ao longo dos anos. Quantos anos nós temos o conhecimento, convivemos juntos pelos campos de futebol da Vila, pelas cabines de transmissão de futebol, principalmente o Serra Dourada, desde a sua inauguração, e vim participar do programa. E já cheguei aqui dizendo para você que sempre estou te vendo, e parabenizando a PUC TV pela imagem maravilhosa, e leio todos os dias. É o jornal que chega na minha sala todos os dias. Vai dizer, é de graça? Mas não sei, mas é o que eu tenho. E mandam para mim. É do meu amigo Batista, que é o Diário da Manhã, e a coluna do Ulisses A.S. Eu também tenho hábito de ler. E gosto do estilo do texto que ele faz, a coluna dele. E a seriedade com que ele faz. Então, estou aqui diante, vou participar de um programa com uma honra enorme, com uma satisfação muito grande. Você, que também tem história na crônica esportiva, e o Ulisses, que é um jornalista, ainda porque trabalha num jornal cujo dono eu gosto de paixão, que é meu querido amigo de muitos e muitos anos, desde 5 de março, quando fui correspondente em Anápolis, meu querido Batista Custódio. Verdade. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Um abraço especial também para o nosso entrevistado de hoje, que é Mané de Oliveira, um homem íntegro e bastante querido em Goiás, através do seu trabalho que foi desempenhado tanto na crônica esportiva como também na política, né, que já foi inclusive deputado. É verdade. Agora, Mané de Oliveira, é difícil a gente conversar com uma pessoa tão importante quanto o senhor, com a história, uma trajetória dentro do estado de Goiás, sem sombra de dúvida, e nós vamos falar um pouco sobre você, é claro. Mané de Oliveira, que eu conheci ainda quando era garoto, você era um jovem também, na Rádio Difusora de Goiânia, nos anos 70, em 66 eu vim para Goiânia e já comecei a admirar o Mané de Oliveira. Mané foi repórter, aquele char, como fala... o ditado lá, onde tem fumaça tem fogo. O que você tem nessa cabeça, Mané? E outros, tantos outros slogans que ele implantou dentro da crônica esportiva do estado de Goiás. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme, né? Da época do Amir Sabag, Draulas Vaz e tantas histórias. Mas, Mané... Eu criei um também famoso, ficou famoso quando eu era repórter. E a hora que eu ia fazer entrevista com o Vila Nova, eu falava assim, na época era verdade isso. Hoje talvez não. Alô, gente da Vila, gente que é muita gente. É verdade. Isso pegou, mas quando eu chegava no estádio, eu disse, gente que é muita gente. Só que naquela época o Vila era realmente um time de muita gente. Agora eu vou te contar uma história aqui também. Não sei se você lembra o Mané de Oliveira, Manuel, repórter, era um galã, né? Fãs demais da conta. Era considerado um homem bonito, jovem bonito daquela época, cabeludo, playboy. Manuel viveu um período magnífico. A sua juventude foi muito feliz, né, Manuel? Foi. Era o seguinte, eu fui dono das melhores casas noturnas de Goiânia. Eu fui dono do Chafariz, no auge do Chafariz, na Praça Universitária, frequentado pelos universitários. Eu fui o primeiro que coloquei som ao vivo em casa noturna em Goiânia, casa social, porque tinha, por exemplo, nas boates de vida fácil, né? Nos bordéis, tinha, mas não tinha. Eu viajava pelo Nordeste, chegava lá, via naqueles botecos, um cara com a viola tocando, o povo tudo. Aí o César Seba queria vender o Chafariz. Falei, não, eu te compro o Chafariz. Fui, reformei o Chafariz e fui exatamente nessas casas noturnas de prostituição, essas boates,
contratar os músicos, porque não tinha músico cantando em outras casas. Aí eu levei Picasso, levei Bororó, levei Edson Porto, levei Jorginho, levei os amigos do samba e fiz um som espetacular no Chafariz. E lotei a casa, estourei a casa. Aí comprei boate Tocata, boate Gels, Shop Center, e era o cara da noite, cabeludo, e ainda assim fazia rádio, né? Porque na época era rádio, a televisão rádio não era era tanto. muito importante, Era muito importante. Muito mais do que hoje. Hein? E como eu dizia, você era cabeludo, então não tinha jeito, né? Naquela época boa, né, Ulisses? Era playboy, muito bem eu encontro situado, muita gente, achei interessante, de vez em quando, tá vendo esse rapaz aqui? Sabe, você não conhece? Eu falei, não. Mas você conheceu a mãe dele? Eu conheci a mãe dele lá no seu Chafariz. Olha o que deu aí, ó. Casou-se. Casou e feliz. Várias filho do Chafariz. Então. Chafariz. Essa fase áurea, essa fase dourada, você acha que ela foi melhor? Ou seja, do que a fase que nós vivemos hoje, essas casas noturnas, vamos dizer assim, que abre uma, fecha no mesmo dia, praticamente no mesmo mês, abre outra, tudo. Você parece que não tem história, não tem tradição. Como é que você vê essa relação, por exemplo, daquela Goiânia antiga com essa Goiânia moderna que nós temos hoje? Da modernidade, uma coisa que atrapalhou muito em todos os segmentos, você sabe o que é? A droga. Porque nós tínhamos, por exemplo, vou te dar como exemplo, tinha o bêbado, ele é alegre, ele é brincalhão, às vezes tem o bêbado um pouquinho mais agressivo da bebida, naquela época tinha isso, mas você não via tanto o que você vê hoje. A violência que você vê hoje em todos os segmentos, nas boates, nas casas, os arrastões, essa coisa tudo envolve a droga. A violência que nós estamos vendo no Serra Dourada, nós não vimos isso. Você viu uma encrencazinha com um bebinho daqui, outro dali, mas na realidade era coisa engraçada. Mas esses arrastões, essas brigas, eu não convivi com isso antigamente, o João não conviveu. Então nós não tínhamos isso. Então é a droga. Outra coisa, a impunidade, cara. A impunidade é muito grande. As pessoas hoje têm facilidade enorme de fazer as coisas erradas, porque sabem que nada vai acontecer. Nós estamos cansados de ver isso. Cidadão foi preso, tem 10 passagens pela polícia, tem 30 não sei o quê. É solto no mesmo dia. Então, hoje, você vai para a boate, o que ele faz? Chega lá, é a bebida? Não é. É a droga. A droga arrebenta com tudo. Não é o consumidor de crack, não. É o consumidor de cocaína mesmo, que exagera no consumo e faz tudo. Mané, hoje existe praticamente uma tendência no mundo moderno em descriminalizar e, de certa forma, legalizar o uso das drogas, principalmente da maconha, né? As drogas, quando eu digo assim, a maconha especificamente. Como é que você vê isso aí? Você acha que isso vai aumentar a violência, vai fazer com que as pessoas entrem num caminho, assim, às vezes mais promíscuo, ou você acha que isso é a tendência normal do mundo moderno? Eu acho que é a tendência do mundo moderno. Agora, o que é preciso ser feito? É preciso saber qual é o país que tem estrutura para fazer isso. Tem que ser um país de terceiro mundo, esse tipo de coisa, isso aí. Porque o problema da maconha, segundo as informações que a gente tem, que não são muitas, mas a que a gente tem, que a maconha, o problema da maconha é o depois da maconha. Enquanto você está com a maconha, não há nenhum problema. O problema é o depois. A preocupação não é que você começa usando a maconha e de repente você passa para as outras drogas. Mas a maconha em si não. Agora, eu sou muito a favor das coisas da modernidade, desde que aquilo. Por exemplo, a maconha vai acabar com o tráfico? Ela ajuda a acabar? Qual que é o grande tráfico que nós temos hoje? É de maconha? Não é. O grande tráfico que nós temos hoje, o que arrebenta com tudo, é o crack. É o crack. É a maconha? Não é a maconha. Quer saber? Moderadamente, nem a cocaína. Agora, o crack é um desastre. E as drogas correlatas ao crack. Então, eu vejo se realmente nós temos estrutura para isso, se é melhor, provado, pesquisado, mas por que não? Nós queremos o que é de melhor e não o que é de pior. O detalhe importante que o Manuel falou é a questão da estrutura, porque a partir do momento que libera, aí vai haver um aumento substancial. Lógico. É preciso que o governo tenha um controle sobre isso. Nós falando ainda do passado, você lembra que nos anos 60, 70, quase todo mundo fumava. Uhum. Quase todo mundo fumava. Era cigarrilha, era charme fumar, a mulher fumava para se sentir mais bonita, era charmosa a mulher que fumava. Mas com o decorrer do tempo,
a conscientização da população, a conscientização com relação à doença, até o mal-estar de uma pessoa que fuma próximo a outra que não fuma e tal, foram conscientizando, e hoje, se você fizer uma pesquisa, eu não tenho esses dados, mas eu acredito que a quantidade de fumantes no mundo, e principalmente no Brasil, diminuiu muito, né? Diminuiu. Mas para isso, o que houve? A participação governamental na orientação, no esclarecimento do mal que o fumo faz, então isso tem que ser feito com as drogas também. Quando as pessoas falam com respeito ao cigarro, eu falo uma frase que eu não esqueço dela, eu digo sempre assim: não, só tem uma coisa melhor do que fumar. Eu fumei 30 anos, tem 32 que eu não fumo. Quando para? É não fumar. Não fumar. Essa não é fumar. Rapaz, eu com 42 anos, quando eu parei de fumar, e se eu atravessasse um campo de futebol de um gol no outro correndo, eu chegava lá, eu caía. Eu tenho 74, vou para 75, não tenho pressão alta, não tenho problema, não tenho nada, você está entendendo? Não jogo bola mais, você não dá conta, não tem isso. Mas incrível. E a única coisa que parou na minha vida foi de fumar. E eu falo mesmo, eu já perdi inúmeros amigos, inúmeros parentes com esse desastroso cigarro, que não está benefício nenhum. Já vi mulheres lindas envelhecer precocemente, mulheres amigas minhas envelhecer precocemente por causa do cigarro. É verdade. Então aí vem a parte principal, que é a conscientização, e o governo tem um papel fundamental em quando se fala em conscientização, não tem como se o governo não tomar frente dos fatos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com Manuel de Oliveira, mas não é o cronista esportivo, nós estamos falando com o político Manuel de Oliveira, com o empresário Manuel de Oliveira e também com a história do Manuel de Oliveira com relação a Goiás. O Manuel de Oliveira faz parte da história do estado de Goiás, sem sombra de dúvida, principalmente aqui da nossa querida Goiânia. Manuel, um fato interessante, não dá para conversar com política sem voltar um pouquinho ao passado. Você foi deputado estadual, foi o segundo mais votado na sua época, né? 86. Agora, passaram-se quantos anos aí? 30 anos, né? Quase. 86, 28 anos, 28 por aí, anos. Mais ou menos. Como é que é hoje a política relacionada com aquela de antes? Está mais difícil hoje ou é mais fácil? Como que você vê a política hoje? Evoluiu a nossa política nesses anos todos? Na minha época, que eu fui deputado, eu tenho orgulho de dizer que eu fui deputado, colega de Atos Magno, colega de Vilmar Rocha, colega de Osmar Cabral, de Milton Alves, de Brito Miranda, de Frederico Jaime. Então, era uma bancada de deputados, Solon Amaral e vários outros. Era uma bancada de deputados. Nós éramos, por exemplo, era 27 da situação e 14 da oposição. Nós, 27 da oposição, nós tínhamos um trabalho incrível. Com Silvio Pascoal, bom de tribuna. Então, naquela época, e parece que tinha uma envolvência dos deputados maior com o povo, com os problemas do Estado. Era deputado defendendo as cidades, levando coisas para a cidade, fazendo mutirão, aquela coisa toda. E a gente vivia com isso. Ali nós íamos para a sessão, você sentia que cada um estava defendendo um interesse muito mais do Estado que do próprio interesse dele. O deputado tinha obra. Tinha obra e tinha tudo, e brigava pela região dele, e discutia, e criticava o governo, e cobrava do governo, e nós defendíamos o governo, e defendíamos o governo naquela época, buscando soluções que a oposição nos criava. Nós não chegava lá na tribuna, vocês estão com a razão. Não, mas nós íamos no governo, na época, o governo Santilo, antes da discussão com o Íris, você deve conhecer a história, antes da briga, da separação, nós íamos no governo Santilo, fala com o Íris e vamos resolver os problemas. O povo está cobrando isso e é fácil de resolver. A gente não vê isso mais. E um dos maiores problemas da política atual chama poder econômico. É a cobrança das lideranças. O cidadão pega, chega lá, contrata o líder. Aí o líder chega, faz um trabalho para votar nele, e eu faço a pergunta: o que é esse dinheiro? Vai para onde?
que o líder recebe? Quantos são os candidatos que se elegem através do dinheiro? Hoje, qual o deputado federal em Goiás que dá conta de eleger com menos de 5 milhões de reais? Qual é? Diz para mim. Complicado, né? Nós não temos. Não temos. Por quê? Não é só o custo da campanha que é altíssimo. Você vai numa gráfica, é uma fortuna. Você vai alugar um carro de som, é uma fortuna. Você vai contratar um cabo eleitoral. Hoje, não é igual antigamente. Você contratava, pagava o salário para ele e pronto. Hoje não. E eu acho que está certo. Tem que registrar todo mundo, tem que pagar todos os encargos. Você só pode fazer as coisas dentro da lei, você tem que ter documento de tudo. Ok, isso tem que ser feito. E ainda assim é burlado. Ainda assim tem o danado do Caixa 2. Sim, senhor. Tem. E a Justiça Eleitoral não dá conta de concorrer com isso. Então, eu vejo isso. A política, o eleitor hoje é venal. O eleitor ele é muito venal. Ele fala que o político rouba, que o político faz isso, mas ele vende o voto. Às vezes ele nem vende, mas ele vota numa pessoa cujo voto dele foi vendido pelo líder de quem ele está votando. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, eu sei, todo mundo sabe disso. Na sua cidade de Itaberaí, você pode estar certo que tem disso. Então, essa política de hoje, ela é uma política que, por exemplo, nós chegamos ao ponto de um cara ganhar uma eleição, numa cidade, que eu não vou dizer quem é o cara e nem qual é a cidade, foram cobrar dele obra, falou, não, senhor, eu paguei, não sei, 50 conto por voto aqui na cidade, não devo obrigação de vocês aqui, não. Vou eu já paguei, eu comprei vocês e paguei, pronto. Como é que o senhor vê essas propostas aí, por exemplo, de financiamento de campanha? O senhor acha que o financiamento público de campanha, o senhor apoia, o senhor aprova? Não tem como você fazer campanha sem dinheiro, isso não tem jeito. Por exemplo, o cara pobre não tem jeito. Eu para fazer campanha, eu tenho que ter, alguém vai ter que doar, arrumar o dinheiro para mim, meu partido vai ter que falar, eu vou ter que gastar tanto, aonde que eu vou pegar isso, quem que vai me doar, e eu vou ter que correr atrás, João, me arruma aí, me doa aí, tá aqui o recibo, sei lá, tem que fazer. Porque como que vai fazer? Sabe quanto que custa hoje um santinho numa gráfica, por exemplo? Muito caro. Você tem noção, um carro de som bom é 15 mil reais por mês. Você não compra por menos. Aí vem a gasolina. Vai arrumar esse dinheiro aonde? Eu vou vender, por exemplo, um patrimônio para mim? Eu não vou. Agora, o partido tem por obrigação. Eu acho que o partido tem a verba e tem que prestar conta ao governo da onde que ele arrumou esse dinheiro, de que dinheiro e o que ele fez com o dinheiro. Eu dei tanto para o Mané, que deu o documento do Mané. Está aqui. Eu acho que as coisas têm que ser tudo transparente. Nada desonesto leva a lugar nenhum. Você nunca vai ver uma pessoa desonesta, uma pessoa que não seja correta, que tenha um final de vida que seja correto. Não vai ver. Não vai ver. O maior malandro do mundo chama-se honesto. Esse nunca tem problema. Bandido, ele pode ver o filho nascer, mas talvez ele não vê o neto crescer. É verdade. Um detalhe interessante. O malandro hoje é honesto, porque ele abre todas as portas. Todas as portas. Se você for não tem problema na vida, tudo. cara. Você pode ser pobre, mas ser um pobre honesto. Amanhã você chega no supermercado, olha, fulano, eu não tenho dinheiro para levar um saco de arroz, um quilo de arroz, mas pode levar, seu Manel, pode levar, seu João, não tem problema, depois o senhor paga. Mas hoje em dia é capaz de se recusarem mesmo, viu? Porque não tem. O mercenarismo é tão grande. Não, mas o crédito ainda é a porta que é mais abre hoje. Quem tem crédito tem porta aberta em todo lugar. Você compra banco, você tem dinheiro para montar empresa. A do Rui Barbosa, aquela do Rui Barbosa, eu não concordo que a pessoa vai ter vergonha de ser honesta. De jeito nenhum. Eu também acho que não. Acho que cada dia que passa é melhor ser honesto. O caminho está aberto para isso, né, Ulisses? Agora, Mané, me conta um pouquinho. Você falou da briga de Íris e Santila, aquele momento ali, foi um momento político. Por que ocorreu aquela briga naquela época? E por que o PMDB daquele tempo, ele acabou deixando escapar muitos líderes naquela época e continua escapando até hoje, né? Mas falsos líderes do poder são líderes oportunistas. Não é só o PMDB, não. Hoje tem muito oportunista no PSDB que era PMDB, que pisava no nosso pescoço. Está hoje no PSDB. Partido que eu fundei em 88, 30 de setembro de 88, o único deputado que teve coragem de sair do PMDB e irá fundar, porque eu não aguentava mais os egressos da famosa arena da Revolução vindo para o nosso lado, aquele povo que pisou, que caçou o Íris, entendeu? Caçou o Íris. O Íris foi caçado no programa Momentos Esportivos da Difusora, às 11h05, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, esse país é o país da inversão de valores. Eles me levaram ali para baixo na Independência
E isso era meio-dia quando eu fui sair de lá no outro dia às 4 horas da tarde. E só saí porque o Dom Fernando Gomes, que era o bispo, que era o dono da Rádio Difusora, foi lá. E eles da Revolução, eles só tinham medo da igreja. Porque os órgãos de comunicação eram todos de boca fechada. Ninguém falava nada, todo mundo borrava nas calças de medo. Aí o Dom foi lá e me tirou. Por causa disso, que eu só falei isso. Então, na realidade, é uma realidade incrível. A briga do Íris mais do Santilo, quer que eu fale sobre ela? Claro, lógico. Eu era deputado. Aí o Íris saiu pré-candidato, ir para a convenção do PMDB para ser presidente da República. Tudo bem. Aí tinha um candidato, o outro candidato era Ulisses Guimarães. E o que aconteceu? Fizeram uma reunião em Brasília, o PMDB, o Santilo e todo mundo do PMDB. Eu estava presente na reunião, os deputados estadual, federal do PMDB de Goiás estavam presentes. E nessa reunião ficou acertado que Joaquim Roriz e Íris Rezende teria que deixar o governo Sarney para poder o Íris ser candidato, ser pré-candidato do PMDB. Se isso acontecesse, o Íris seria o candidato da convenção do PMDB, não teria nem concorrência. O Ulisses se afastaria. O que aconteceu? O Íris não aceitou. O Ulisses deve saber dessa história. O Íris não aceitou. Quando o Íris não aceitou, o Santilo tinha feito um compromisso. Olha, se não aceitar, a gente não vai ter nem como apoiar. Eu vou ficar do lado do PMDB. Porém, quando o Íris não aceitou, aí veio a convenção. O Íris peitou o Ulisses, veio a convenção. O Santilo pegou e falou assim, olha, eu e Sônia não vamos votar. Mas se nós não for votar, os dois votos, os dois suplentes nossos, um é o Solon, o outro é o Rubens Kozak. Em quem esses dois vão votar? É no Íris. Para não deixar dúvida que nós vamos estar. E chegou em nós e falou, olha, apesar dos problemas, eu queria que vocês votassem no Íris. Todos vocês. Chegou em mim, Mané, você vota no Íris. Ok, vota no Íris. A única coisa que eu não vou fazer, eu não vou pegar ônibus do Estado, dinheiro do Estado, levar gente para Brasília, essa coisa toda, eu não vou fazer, porque o candidato do PMDB não é o Íris, o candidato do PMDB é o Ulisses, né? É o Ulisses Guimarães. E aí pronto, o Íris era ministro, na época, do Sarney. Aí vem, quando isso, você sabe, o Íris, nessas horas, adversário é adversário. Meu trator. Aí o que o Íris fez? O Íris tinha mandado o Santilo asfaltar as cidades do interior. Era um PP, não sei o que lá, o programa. E que ele conseguiria as verbas com o Sarney. Por que ele queria isso? O Íris toda vez foi um político muito inteligente. Por que ele queria? Ao asfaltar todas as cidades, quem seria o próximo governador? Ele. É automático. Naquela época não tinha reeleição, era eu o próximo governador. Aí o Santilo começou a asfaltando. Quando aconteceu a briga, o que aconteceu? Fechou-se as torneiras. O dinheiro não veio mais. Aquelas empreiteiras, estava tudo morrendo à míngua. E o Santilo não sabia mais o que fazer para poder pagar. E de Brasília não veio mais nada. Acabou, fechou. Entendeu? É a guerra política, fechou. Aniquilou. Eu convivi com o Santilo, vi o Santilo sair lágrima no olho, desesperado, sem saber o que fazia. Porque se você falar de um político honesto, Santilo, que eu coloco as mãos, os pés, a minha família no fogo por causa dele, chama Henrique Santilo. Pode ter sido um mau administrador, pode ter sido um mau gestor, entendeu? Mas isso, ele foi realmente um cara diferenciado. E aí aconteceu essa briga, aniquilou o governo Santilo, nós ficamos, quando o Santilo saiu do governo, nós éramos, dos 27 deputados, nós éramos apenas 6 do lado dele. Apenas 6. O resto ficou tudo do lado do Íris. Inclusive amigos dele. Quase que o irmão do Santilo, Romualdo, ele não foi, porque eu falei para ele, você não vai fazer um troço desse. Romualdo Santilo. Quase que o Romualdo foi ficar do lado do Íris também. Ainda porque quem ficava contra o Íris naquela época era suicidar. Como eu fiquei contra o Íris, eu fiquei de 90 a 95 sem arrumar emprego, nem na Rádio Caraíba de... Peraí, agora eu quero que você me explique esse negócio direito. Suicidar e não arrumou emprego por quê? Porque eu não deixava. Eu tinha arrumado um emprego. Perseguição, trabalhava. Perseguição, porque eu fiquei do lado do Santilo. Agora você vai dizer para mim, foi o Íris que fez isso? Talvez não, mas aquele assessor puxa-saco. O sistema, né? O sistema. O excesso de zelo de alguns. Ué. Aí eu arrumei uma vez para fazer um programa naquele do Zé Carlos Rangel fazia, eu ia trabalhar com o Rangel lá, de comentarista.
Estava a começar segunda-feira. Na sexta-feira, o Eustáquio, Zé Eustáquio, ligou para mim e falou: Manel, eu recebi um telefonema aqui que não é uma boa você vir trabalhar aqui, não. Nossa, então não o vou. negócio era feio, né? Gente, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aí, porque eu quero falar com respeito ao Willis. Com certeza, daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Estamos conversando com o Mané de Oliveira, terminamos o bloco anterior com um clima bastante quente aqui, né, Mané? Você queria falar? Vamos continuar. O papo está gostoso. Não, para falar com respeito ao Willis Rezende, vou dizer uma coisa para você. Desde 62, foi a primeira campanha que eu fiz para o Willis. Eu era jovem. Então, naquela época, você pegava o título de eleitor, era um cartão assim, você levava nos lugares e preenchia o título de eleitor, pegava o nome da identidade da pessoa, ela assinava para ela poder votar, depois você levava no cartório e devolvia esse título de eleitor. E nós éramos, eu vou até falar isso, um deles era o Pureza, conhece Pureza, né? Walter Pureza. Walter Pureza. Nós éramos uma turma, o Zezinho do Arroz com Galinha, nós éramos uns 10. Sabe onde nós íamos? Nós íamos na zona para fazer o título para votar no Willis. Sabe como é que a gente pedia voto? Naquela época não tinha som, igual tem hoje não. Nós subíamos num jipe sem capota e gritava: vota no Willis! Vota no Willis! Só ia pedir voto lá, não? Hã? Só ia pedir voto? Pedir voto, fazer título de eleitor, fazer tudo, eu fazia tudo. Eu fazia tudo, eu gritava na rua, lá no meio da rua, saía com ele, atrás dele e tal. E não me arrependo disso, porque realmente eu considero os 3 maiores políticos da história de Goiás. Pedro do Vigo, que eu tive o prazer de conhecer como meu avô, o Willis Rezende, Marconi Perillo. E a maior oposição da história de Goiás, que infelizmente acabou, é dos Caiados. E o Santilo, como é que fica o Santilo aí? O Santilo, Pedro, Willis, Marconi. O Santilo, nós não temos como fugir da realidade. Ele não foi um bom gestor, Ele não foi um bom gestor, apesar de toda essa história que eu estou contando para vocês. Mas ele realmente, o Santilo não, negociar politicamente essas coisas ele não fazia. Não fazia concessões, né? Não fazia concessões. Tanto é que teve aquela disputa lá em Anápolis entre os irmãos Santilo, né? Teve, você sabe disso. Outra coisa, o Santilo, baita do legislador. O Santilo tem uma história. Tinha 50 milhões que o Ari Varadão tinha arrumado. Se o Otávio Lage ganhasse a eleição, o dinheiro vinha do Japão. O Santilo era secretário do Senado. O Santilo segurou isso durante 6 meses, pronto, na boca do caixa para vir. Ele enrolou isso lá no Senado durante 6 meses. O Willis entrou no governo, 3 meses depois ele conseguiu liberar o dinheiro e botou na mão do Willis. Muito forte. Entendeu? Então, são histórias do futebol, agora do esporte, da política. Agora, o Willis tem que tirar. O acontecimento último contra o Willis, eu fiquei revoltado. Fiquei mesmo. Esse agora? Essa atualidade? Mas é isso que eu ia te perguntar agora, exatamente o momento. O Willis, esse grande político que o senhor disse aí, que você disse, Mané, no decorrer, tem uma história política em Goiás, de repente, chega agora um momento como esse que nós estamos vivendo, você está sabendo mais do que qualquer um dessa disputa dentro do PMDB. O Willis está sendo injustiçado, neste momento, pelo PMDB? Não tenha dúvida disso. Primeiro, se você fizer uma pesquisa de opinião pública de todos os candidatos adversários do Marconi, quem é que chega perto? O Willis. Então pronto, acabou. Nós temos aqui a última pesquisa. Tá aqui, então, e ele que não é mais candidato. Não é mais candidato. Agora, de repente, ele tem todo o direito de ser candidato. O seu Júnior tem todo o direito, ninguém pode tirar o direito dele. De repente, não houve aquele respeito do cidadão que carregou o PMDB, a política da situação e até da oposição durante tanto tempo que foi ele. Certo? Então, o que teria que ser feito? Eu acho assim, respeitar esse cidadão que é realmente o político que, entre esses que eu te falei, vai ser um político que o povo não vai esquecer dele. Então, hoje, se você me perguntar, o Willis seria um bom candidato ao governo? Eu acho que não. O que você acha que você sugeriria para o Willis? Por exemplo, tudo bem que ele pegasse um cargo legislativo, encerrasse a carreira dele, ainda porque ele não precisa disso, criar tantos problemas para ele. Mas se você perguntar à população, está todo mundo revoltado com a atitude que foi feita contra o Willis. Contra o Willis. E com isso, naturalmente, vai trazer prejuízo ao PMDB. Você acha que o PMDB foi comprado?
Vamos jogar claro. Foi. O que Porque se foi fala. uma pessoa com a liderança política como o Íris, ou seja, com a história dele, com o histórico, com o currículo dele. Ou seja, perder para uma pessoa que nunca foi vereador. Ou seja, nem político é. A única coisa que se fala aí é que tem dinheiro demais. O senhor não acha que isso é sintomático na política? Ou seja, de fato representa o que é a política hoje no Brasil? Pois é, mas, Mané, antes de você responder, só concluindo, ajudando aqui na pergunta. Quando se fala em Júnior de Friboi, ninguém fala em popularidade, ninguém fala em voto, todo mundo só fala em dinheiro, estrutura. A estrutura que se fala do Júnior de Friboi é exatamente o quê? O capital. Fala-se muita coisa. Fala-se que ele deve muito ao BNDES. Eu estava há uns 2 anos, há 1 ano e tanto atrás, numa fazenda perto de Araguapaz, de um amigo meu, do meu compadre, e tinha um aniversário, nós fomos no aniversário, chegou um vereador, e no meio da rodinha perguntaram: vai, fulano, você vai apoiar quem? Eu vou apoiar o Júnior do Friboi. Foi em coro. Você vai ganhar quantos boi? Em coro, a resposta, isso é 1 ano e tanto atrás, ele nem era candidato ainda, parece. Então isso aí vai, para ele, Júnior, é ruim, porque na realidade a gente não pode dizer isso, quer dizer, mas o que o Ulisses falou aí, eu não provo, mas o que pode ser de que o Ulisses tenha afastado, você está entendendo? Por quê? Ele comprou o Ulisses? Claro que não. Comprou o quê? As pessoas que iam votar. Você acha que o Ulisses é bobo? Quando ele pega lá a relação dos membros do diretório, e vê lá 70% está do lado do Friboi, ele vai entrar numa dessa com 30% sabendo que vai perder uma convenção? Perder uma eleição já é complicado? Perder a convenção para ele Eu me livro aí. É mudar de Goiás. Mané, eu quero saber de você agora o que é o novo dessa política. Porque todo mundo fala novo, o povo quer o novo, o povo quer o novo, mas as pesquisas não falam novo. Isso que o João Silvestre falou é correto. Vamos pegar agora, vamos defender o Júnior do Friboi. O Júnior do Friboi não seria um novo, por exemplo, nesse contexto político, vamos dizer, ele, o Antônio Gomide, ou seja, desses que não foram provados nas urnas, você não acha que seria um novo também? Ulisses, se não fosse o problema financeiro, sim. Mas o problema financeiro que foi criado para ele prejudicou ele demais na conta. Prejudicou, porque hoje é o seguinte, hoje, vamos supor, como é que o Ulisses volta para o PMDB agora? Vai lá para o PMDB. Como é que o Ulisses vai para a campanha dele? Que jeito? Não tem jeito. O que o povo vai falar? Ah, compraram o Ulisses também? Não tem jeito. Criou uma situação incômoda para ele. Se ele é um cara que está aí... Mas você ouve falar isso. Ouve nesse zoom, ouve-se falar isso tudo. Ouve-se falar de tudo. Entendeu? Então, é uma situação super complicada, que eu não esperava que isso acontecesse com o PMDB, nesse jogo político total. O próprio discurso, né, que o Júnior tem estrutura, o Júnior é a estrutura, ninguém fala que ele é o novo, fala da estrutura dele. Fala que ele é rico, que ele tem dinheiro, que ele é isso, que ele é aquilo. Mané de Oliveira, hoje, por exemplo, nós temos 4 nomes competitivos, né? Nós temos o Vanderlan com chance, na minha opinião, ele tem toda a chance de ser governador de Goiás. O Antônio Gomide tem toda a chance, até porque as pesquisas de agora podem mudar muita coisa ainda pela frente, né? Não tem nada definido. Tem aí o Júnior do Friboi, que também, apesar dessas brigas, que nós já falamos aqui, que essa briga do PMDB ia ter muitas feridas abertas, né? E continuam. E o Marconi Perillo, que hoje é o nome que mais aparece nas pesquisas, né? Que apesar de não ter confirmado, mas todos nós sabemos que o Marconi vai mesmo para a reeleição, para candidatar-se à reeleição. Esse quadro é bom para o eleitor? É bom para Goiás? É bom. É bom. Por exemplo, você está aí, por exemplo, vamos lá, Marconi, Júnior do Friboi, Vanderlan e Antônio Gomide. São 4 candidatos. São 4 opções que você pode analisar. Qual das 4 que você quer votar? Qual das 4 que você acha que pode fazer mais? Quem é que tem mais experiência? Quem é que pode fazer um governo melhor? Uma série de coisas. Então, você tem essas opções. Você está entendendo? O que vai acontecer? Tem aí o PT com o candidato dele, o PMD com dele, o PSDB com dele, o PSB com dele, entendeu? E vamos para a luta, vamos disputar, vamos para a disputa. Uma disputa séria, uma disputa correta, transparente, entendeu? Sem essa de querer comprar o voto, essa de comprar a liderança, que isso realmente é ruim, porque quando você compra, você não tem responsabilidade, você pagou, acabou. Verdade. Mas você acha que tem esse líder, ou seja, esse político que ainda vende, ou seja, vende o seu prestígio para que um determinado candidato ainda existe? Deixa eu te explicar. O cidadão é líder lá da cidade dele.
vereador, líder da cidade dele. Prefeito, Aí vereador. ele tem uma eleição que ele fez. Essa eleição dele teve custo, não teve? Vamos supor, o cara lá, ó, 200 mil reais ele precisou pagar. Alguém bancou isso para ele. Ele não tem esses 200 mil? Quem é que bancou para ele? Quem é que tem interesse em bancar isso para ele? O dono do supermercado? O dono do posto de gasolina? Não, é um político, não é não? Lógico. Agora, o que o político quer em troca desses 200 reais? O apoio dele. Para arrumar, pedir, ele como líder, como vereador, vai pedir o povo da cidade para votar no político fulano de tal. Isso aí é que é o jogo. Você sabia que os deputados federais, esses que são reeleitos constantemente, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eles não ganham eleição nem agora, não. Eles ganham eleição nas eleições municipais, que o investimento é bem menor, talvez, do que se investir na hora da eleição. Por que eles ganham? Porque na hora que tem lá o prefeito, é amigo dele, que ele apoia, vamos supor que aquele cara que ele apoiou perdeu a eleição, ele deixa de ter um líder na cidade? Não, o cara perdeu, mas ele é um líder. Ele nunca perde. Não. Tá certo. Agora nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET, canal 22. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com Manuel de Oliveira. Olha, eu tenho que falar aqui o resultado de uma pesquisa que saiu hoje no Diário da Manhã. A pesquisa foi encomendada, aliás, é Fortiori, né? Fortiori. Está aqui a parte, ela foi realizada pelo Instituto Fortiori nos dias 2 e 6 de maio, ouviu 1.000 eleitores em 66 cidades, foi registrada no TRE sobre o número 00032/2014 e no TSE 00102/2014, a margem de erro é de 3%. Então vamos aos números. A estimulada, o primeiro cenário da estimulada diz o seguinte: Marconi Perillo, 43%, Vanderlan Cardoso, 18%, Júnior do Friboi, 17%, não sabe, 9%, branco e nulo, 13%. Nesse quadro aqui não entrou o Antônio Gomide. Agora, na estimulada, no segundo cenário em que está o Antônio Gomide, Marconi tem 41%, Vanderlan Cardoso, 16%, Júnior do Friboi, 15%, Antônio Gomide, 10%, indeciso, 6% e brancos e nulo, 12%. Está aí a estimulada. Nessa estimulada, o Marconi ganha de todos os pré-candidatos aqui na pesquisa Fortiori. Na espontânea, aquela que pergunta o nome do candidato, não dá o nome do candidato, só pergunta em quem você votaria se as eleições fossem hoje. Marconi Perillo tem 17%, Iris Rezende, que aparece na espontânea em segundo lugar, com 6%, Vanderlan Cardoso, 3%, Antônio Gomide, 2%, Júnior do Friboi, também 2%, outros candidatos, foram vários nomes aí, somaram todos 4%, indecisos 62% e nulos e brancos 7%. Manuel de Oliveira, essa pesquisa, no momento, dá uma larga vantagem para o governador Marconi Perillo, mas é bom lembrar que pesquisa é momento, né? E ainda porque você tem que levar em consideração que daqui a pouco vem a programação, os programas eleitorais, vem os planos de governo, vem uma série de coisas. A vantagem que o Marconi leva com respeito aos seus adversários são as obras, que ele tem obras para mostrar e uma série de coisas que os outros não têm, porque é normal, eles não foram governo ainda, então eles não têm obra para mostrar. O Marconi realmente tem essa vantagem. O Marconi tem também a vantagem da visibilidade, né? Está toda hora, no vídeo, está toda hora no jornal, está toda hora aparecendo, tá? Tem essas vantagens todas. E tem uma história, tem uma história política que realmente ele, hoje, por exemplo, o que o Marconi não teve tão bem, talvez, no interior, esse ano ele está muito bem no interior, porque você vê esse negócio de assalto, você sai aqui lá para sua terra, por exemplo, se a pessoa daqui a Goiás, ali, tá. O sonho de quem mora naquela região é ver uma estrada duplicada daqui a Goiás, está sendo feito. Aquele caso do Hugo 2 está quase pronto, e assim vai. Então é uma coisa levando uma vantagem sobre os seus adversários nesse sentido. Tá certo. Nós não vamos falar muita coisa aqui sobre pesquisa, porque eu quero ainda fazer algumas perguntas para o Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira, um sonho que o senhor tem? Olha, um sonho que eu tenho, fora de brincadeira,
se um dia eu pudesse ter assim, um lugar que eu pudesse ajudar um dependente de droga, você está entendendo? Inclusive, vou te dar uma notícia aqui. Eu quero, quem sabe, eu não tenho condições de dar, mas de fazer um projeto com o governo, do governo transformar meu clube num Credec modelo. Não é esse que está fazendo. O que é Credec modelo? Por que meu clube? Porque na parte de baixo do clube seria onde os alojamentos. E a parte de cima seria as escolas profissionalizantes. Por quê? Porque você pegar um cidadão 6 meses, depois jogar ele na rua de novo, ele vai voltar. Quer dizer, no mínimo, isso é um sonho que eu tenho. Outro sonho que eu tenho, por exemplo, é na área de esporte. Na área de esporte, é ver um time goiano realmente, no mínimo, disputando um título brasileiro. Mas, pelo que eu estou vendo, eu vou acabar morrendo e não vou ver. O Vila está longe. O Vila. Nessa sua carreira, qual foi o momento de maior alegria na sua vida? Não, mas foi tanto, João, porque eu não tenho tristeza na vida. Um cidadão de 74 anos, que levanta às 5 da manhã, que dorme às 9, 10 horas, que trabalha o dia inteiro, que tem 45 anos, que dá emprego, principalmente aos meus companheiros da Crônica Esportiva, entendeu? E eu costumo dizer, eu vou na igreja toda terça-feira na novena e todo domingo na missa quando estou em Goiânia. Mas eu não vou lá para pedir nada, João, eu não posso pedir. Eu não tenho direito de pedir, João. Eu tenho tudo. Eu tenho 11 filhos, você entendeu? 11 filhos sadios, sem problema. Eu tenho 17 netos sadios, sem problema. Eu cuido de todos eles, porque Deus me botou nas costas e Ele me ajuda a carregar. Então eu não tenho... minha vida é só alegria. As minhas tristezas são pequenininhas com respeito às minhas alegrias. E mais, eu digo mesmo sem nenhum medo de errar. A amizade que eu conquistei ao longo da minha história, principalmente profissional, o dinheiro que eu ganhei é desse tamanhozinho. Porque não tem nada mais gostoso no mundo. Você sair na rua, as pessoas te cumprimentam, você chega na igreja, a pessoa te abraça, e não tem nada melhor do que isso. Então eu agradeço a Deus todo dia por isso, pela minha família, por tudo, pelos meus amigos. É bom demais ter amigo. Porque é uma frase também que você não se esqueça dela, põe na sua cabeça. Se é tão bom ter amigo, por que ter inimigos, caramba? Por quê? A troco de quê? Mas eu estou aqui, na minha cabeça está assim, pergunta, não pergunta. Pode perguntar fala, o que você quiser, pode perguntar. Fala, não fala, pergunta, mas não pergunta. Mas eu tenho que perguntar. Afinal de contas, você perdeu uma pessoa que a gente gostava muito, né, Ulisses? Lógico. Principalmente nós dois, que convivia com ele aqui toda segunda-feira. Grande, né? Valério. A perda do Valério para você. É uma tristeza, né, João? Eu acho que é da maneira que eu perdi o meu filho. Maneira covarde, desleal, desonesta. E tem uma imagem, eu estou dizendo que a tristeza assim, dói. Porque de repente era o dia dele, sei lá. Essas pessoas que fizeram com ele, eu tenho certeza, vai sofrer demais. Vão pagar caríssimo pelo que fizeram. Pagando, né? Já estão pagando e vão pagar mais ainda. E tem uma imagem que essa realmente vai ficar na minha memória para sempre. Foi quando eu cheguei lá, eu estava na Rádio Brasil, na TV Brasil Central, meu programa terminou às 2 horas. Quando eu terminei, o João Batista ligou da Rádio Jornal, falou, Mané, vem aqui que o Valério levou um tiro. Aí naquele trajeto da TV Brasil Central até a Rádio Jornal, você vai naquela expectativa. Aí eu falei, João, você já chamou a ambulância? Já. Você vai naquela expectativa de que um tiro, de repente, foi para o hospital e recupera. Quando eu cheguei lá no local, João, que o João chegou e falou assim, falei, cadê o Valério? Você já levou ele para o hospital? Ele falou assim, não, Manel, seu Manel, o Valério veio a óbito. Eu olhei no carro dele, ele estava, só vi o pé dele, entendeu? Então a imagem do pé, eu não esqueço nunca. Eu vi o pé dele, eu não vi o corpo. Então, eu não esqueço quando eu vi lá o meu filho com o pé para fora, assassinado, covardemente. Aí essa não vai sair da minha memória nunca. Eu vou transformar numa tristeza, num problema de vida para o resto da minha vida? Não, porque eu tenho certeza que talvez ele não gostaria que isso acontecesse comigo. Mas então essa é uma... Mas o senhor acredita na justiça? Como? O senhor acredita na justiça? Por isso, até o momento, elas não fizeram porque eu acreditar.
Ninguém fez porque eu acreditar. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos, dia 5. Todos estão soltos, entendeu? E aconteceram durante esse período coisas que eu fiquei estarrecido, vendo dentro do tribunal, sentindo e sofrendo dentro do tribunal. Aquilo que quando eu fui para lá para saber, vários advogados me falaram o que iria acontecer e por que iria acontecer. E tudo que falaram realmente aconteceu. É revoltante, você não queira saber disso. A revolta que você tem de saber de tudo isso. Porque a dor de perder um filho é demais, mas da impunidade é pior. Nossa, você não aguenta um troço desse. E eu fico assim, sabe? Não é só eu fico imaginando as pessoas que não têm talvez aquilo que eu tive. As pessoas mais humildes que pedem as pessoas também, mais humildes, com o sofrimento dessas pessoas que sabem que jamais será feita justiça naquilo que foi feito com seu filho. Eu tenho esperança, eu vou, até enquanto viver, eu vou guerrear contra isso. Pois é, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. E a esperança do Manuel? A esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, você acha que vai melhorar? A gente não pode ser pessimista, né? A gente não pode. Nós que fazemos comunicação, nós temos por obrigação de ter astral para cima, de ser otimista. Até nos piores momentos você tem que levar, chegar. É igual a história do palhaço, cara. O cara tem uma dor enorme e entra no picadeiro sorrindo. Então nós vivemos isso, nós somos isso, nós da comunicação somos assim. Por maior que seja a sua dor, a hora que você entra no picadeiro, você tem que estar sorrindo. Você ainda tem coragem de enfrentar uma eleição, Mané? Olha, tudo na vida da gente, você precisa fazer análise. Por exemplo, hoje, a minha disputa hoje com o poder econômico, no caso do Valério, é muito grande. Entendeu? Eu estou convivendo com isso. Aí as pessoas falam comigo, nós temos o Instituto Valério Luiz. Como é que nós vamos defender esse Instituto Valério Luiz com o Valerinho, que é uma pessoa super inteligente? Com, no mínimo, um poder. Aonde que eu vou ter uma tribuna para defender a impunidade, para brigar contra a impunidade, que, na minha opinião, é o gestor maior da violência, é a impunidade. Então, se eu tenho um mandato na mão, eu tenho uma força, ainda porque eu sei disso, eu fui deputado, e sei o que é ter um mandato na mão, e sei o que é não ter um mandato na mão. O que é deputado hoje e não ser deputado amanhã. Entendeu? Então, talvez você tiver um poder, você tem uma situação. Chega em Brasília, é o Mané de Oliveira, crônica esportiva, eu sou muito conhecido aqui. Mas no Brasil ninguém me conhece, mas se chegar o deputado Mané de Oliveira, melhora. É diferente, então melhora. Então, é uma ferramenta, é uma arma que eu poderia usar nisso aí. Outra coisa, esse Instituto Valério Luiz não é uma coisa de brincadeira nem de oportunismo, não. Ele é para funcionar. É para ajudar as pessoas que não têm aquilo que nós temos. Nós vamos fazer esse instituto valer. Valer mesmo. Porque nós temos amizade com a imprensa. Nós temos amizade em todos os segmentos. Por que nós não podemos fazer isso funcionar? O Valerinho é um advogado brilhante, é o autor da ideia, e eu não posso deixar ele na mão. Com o Instituto Valério Luiz, se eu tiver um mandato na mão, eu tenho condições de ajudar. E muito, e muito. Você diria, você vai ser candidato? Hoje, agora? Não, ainda não. Porque se for para mim ser candidato, eu tenho que comprar liderança, comprar voto, não serei. Você não vai. Tá certo. Mas, infelizmente, o nosso programa já passou, foi muito rápido. E eu te confesso, Mané, que foi, talvez nesses 4 anos e pouco de programa Canal Aberto, foi uma das entrevistas que mais me honrou, essa com você aqui no nosso programa Canal Aberto. Muito obrigado por ter vindo, Mané. Eu que agradeço a vocês, ao Ulisses, a você, a todos vocês, e inclusive agradeço também na oportunidade desse sofrimento que nós estamos passando, vocês do nosso lado, a PUC TV nos deu um apoio enorme, maravilhoso, os funcionários, tudo aqui, nós tivemos esse apoio de toda a imprensa, e eu realmente tenho que agradecer de coração. Aqui então, o Valério já era funcionário aqui na época, eu quero dizer parabéns à PUC TV, a imagem maravilhosa, e não se esqueça do que eu vou dizer aqui. Em comunicação, você precisa de 2 coisas importantes: dom e som. E aqui tem. Obrigado, Mané. Ulisses. Queria agradecer o Mané, né? Uma entrevista bem franca, aberta, né? Uma pessoa assim, muito querida. E agradecer também a presença aqui nos estúdios da PUC TV, do Marcão, do Novo Horizonte, líder comunitário, Marcão da ONG, e o Ulisses, registrando aqui a presença dos dois aqui nos estúdios, assistindo assim a gravação do programa.
Tá certo, eu vou mandar um meu abraço para o professor Eduardo, que está lá nos assistindo, com certeza, e convidar você para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Uma boa noite para você e obrigado pela audiência.